Olá, tudo bem? Graças a Deus, vamos ler uma palavra aqui, que está em Lucas capítulo 24, versículo 36, vai falar sobre quando Jesus aparece aos seus discípulos depois da ressurreição. Jesus havia sido morto, crucificado, morreu, mas ele ressuscitou, e aí ele aparece aos seus discípulos. Então diz assim a palavra: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Palpai e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem, eles ainda por causa da alegria e estando admirados, disse-lhe Jesus: tendes aqui alguma coisa de comer? Então lhe responderam: um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Olha como Jesus ressuscitado, ele aparece aos seus discípulos num corpo glorioso, um corpo realmente que é inacreditável, né? Porque na realidade eles nunca tinham tido essa experiência antes de aparecer um espírito para eles, mas Jesus falando para eles claramente: olha, por que vocês estão assustados? Sou eu. E aí Jesus mostra para eles não só o espírito, mas o próprio corpo de Jesus ressuscitado. A grande dúvida que existia na época era a respeito da ressurreição, mas Jesus prova para eles que ele havia ressuscitado dos mortos, mostrando seus pés. Por quê? Os discípulos conheciam Jesus, conhecia, só de olhar para os pés dele, sabia que era ele. Só de olhar para as mãos de Jesus, sabia que eram as mãos de Jesus. Ainda mais a mão que foi crucificada da cruz do Calvário. Então, eles acreditaram, passaram a crer de fato que Jesus Cristo havia ressuscitado dos mortos. Mas qual o objetivo de Jesus aparecer para eles neste corpo maravilhoso, nesse corpo transformado? Era exatamente isso, para dar a certeza para os seus discípulos, que assim como ele ressuscitou, um dia também os discípulos iriam ressuscitar e iriam também receber este mesmo corpo glorioso. Nós vimos aqui a palavra do Senhor em Atos, capítulo 1 e versículo 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Sereis minhas testemunhas. Testemunhas de quê? Testemunha que ele ressuscitou dos mortos, porque eles viram Jesus ressuscitado. Mas para isso era necessário o quê? Primeiro que Jesus falou aqui,
mas recebereis poder. O poder de testificar que Jesus ressuscitou dos mortos é que fez com que os discípulos saíssem pelas cidades, saíssem por outros países, e até o dia de hoje, esta palavra chega ao nosso coração, chega a mim, chega a você. Por quê? Porque eles receberam este poder, esta autoridade de testificar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ora, como agora eu e você podemos testificar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos? Através da fé, através da palavra, através de uma experiência. Os discípulos tiveram essa experiência com Jesus. Eles viram pessoalmente. Mas teve um dos discípulos que não creram. Não creu, um dos discípulos não creu. Foi Tomé. Ele não creu porque ele não estava presente na comunhão. Ele não estava presente no momento que Jesus se aproximou dos demais. Aí quando Jesus aparece novamente, fala para Tomé: Tomé, você não creu? Bem-aventurado, Tomé. Olha aqui as minhas mãos, olha aqui os meus pés, olha aqui onde eu fui traspassado. Põe a sua mão aqui e veja agora. Agora você está crendo? Então Jesus dá uma lição, dá uma mensagem, dá uma advertência para Tomé e fala assim: Tomé, bem-aventurado, Tomé, os que não viram, mas creram. Aí está o segredo, é pela fé. Nós não precisamos ver Jesus Cristo ressuscitado, não precisamos mais ver o seu corpo traspassado, não precisamos ver, mas agora pela fé, na sua palavra, nós agora cremos que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Então Jesus Cristo, ele veio em carne, ele ressuscitou para nos dar vida e vida abundância. Paulo, ele fala lá nas suas palavras, ele diz que se Cristo não ressuscitou, é em vão nossa pregação. Por quê? Porque nós haveremos de receber o mesmo corpo glorioso de Jesus Cristo. Então, através da fé. Mas para nós testificarmos, para nós crermos, precisamos receber este poder, o poder da fé, o poder da salvação. Então, João aqui, o evangelista João, capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: amados, agora já há alguns anos mais para frente, outros querendo se passar por Cristo, mas não tinham sido ressuscitados. Outros querendo pregar um outro evangelho, mas não tinham sido crucificados. Outros estavam querendo se passar pelas suas palavras, pelas suas doutrinas ideológicas, mas não foram e nunca foram enviados por Deus. Mas João, este João aqui, ele viu Jesus pregando, ele viu Jesus sendo glorificado lá no monte com Pedro e junto com Tiago. Ele viu a transfiguração de Jesus, ele viu quando realmente aquela voz do céu fala: olha, este aí é o meu filho amado. Então João tinha convicção, tinha certeza. E quando Jesus fala lá no livro de Atos, que recebereis o poder do Espírito Santo para ser as minhas testemunhas, João também estava presente. E ele recebeu este poder de testificar. Porque lá no Evangelho de João, ele falando nas suas palavras, ele fala: olha, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. João, ele viu a glória de Deus manifestado na pessoa de Jesus Cristo, que levou ele a curar muitos enfermos, a ressuscitar mortos, a dar vida àqueles que não tinham mais condição nenhuma de sobreviver, abrir os olhos dos cegos
e muitos outros milagres. João era e continua sendo, através das suas palavras, agora na Bíblia Sagrada, uma testemunha fiel e verdadeira a respeito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E agora ele fala aqui em 1 João capítulo 4, amados, não creais, quer dizer, não coloque a sua fé, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos e se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas se têm saído pelo mundo afora. Não acreditais. Isso que João está falando, não creia em qualquer espírito, qualquer um que venha falando no nome de Deus. Ah, não, eu sou enviado de Deus, você precisa fazer isso, aquilo, eu sou profeta ungido de Deus, eu tenho a palavra, na minha igreja é a palavra, se você não crê na palavra, você não. João já advertiu isso lá em 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E como provar se esse espírito é de Deus ou não? Então ele diz assim: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa, olha aí, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus não procede de Deus, né? Então, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus. Olha só. São duas coisas aqui, duas informações importantes. Todo espírito que confessa que Jesus não veio em carne, não é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus, também não é de Deus. Pode conferir na sua Bíblia. 1 João capítulo 4, versículo 2. Vou repetir. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Confessa que Jesus Cristo veio em carne? Então é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Aqui uma palavra muito importante. Se prova, se prega que Jesus Cristo veio em carne, esse espírito é de Deus. Se não confessa Jesus Cristo, esse espírito não é de Deus. Então, muito importante esta palavra. Por quê? Por que é importante? Porque João, ele viu, ele foi testemunha. Ele viu o corpo de Jesus Cristo crucificado. Ele viu aonde colocaram Jesus Cristo. Mas ele viu Jesus Cristo ressuscitado. Ele viu Jesus Cristo com um corpo glorioso. Então, a nossa fé está baseada em quê? Está baseada na crucificação, no nascimento de Jesus, na sua pregação, nos seus mandamentos, na crucificação, na ressurreição e neste corpo glorioso. Porque ele prometeu. Ele prometeu que um dia nós estaríamos junto com o Pai, com Ele, lá na glória. A glória é onde que é? Lá no céu. Um lugar muito distante, porém muito perto, que é o reino de Deus. Então, creia nesta palavra, creia nesta mensagem ao seu coração, que você possa confessar a Jesus Cristo no seu coração. Muitos falam assim, não, Jesus foi um filósofo, Jesus foi um profeta, Jesus foi um qualquer da época dele. Não, Jesus não foi um qualquer.
Jesus é o Filho de Deus. E ele, nas suas palavras, ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, quer dizer, ninguém vai a Deus se não for por mim. Então Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ele veio em carne, e ele ressuscitou. E assim como ele ressuscitou, a palavra diz que nós também haveremos de ser ressuscitados juntamente com ele. Amém? Creia nessa palavra, creia de todo o teu coração. Se você ainda não aceitou a Cristo na sua vida, entregue o seu caminho para Ele, entregue a sua vida para Jesus. Coloca tudo nas mãos dele. Fala: Senhor, me dê esse poder de crer na tua palavra, em nome de Jesus. Eu convido você a assistir um culto numa igreja evangélica mais próxima da sua casa, para que você possa crer e receber esta palavra no seu coração, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, esta pessoa que está aqui, Senhor, lendo, ouvindo esta palavra, que ela possa, em nome de Jesus, receber o teu Espírito, receber, Senhor, o poder de ser feito filho de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe.